Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. O carisma do nosso instituto é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E eu venho aqui hoje agradecer todo o tempo de graça que Deus proporcionou à minha vida. Eu experimentei, vivi e hoje conto e canto a misericórdia que Deus fez na minha vida. Recordei agora a mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, que ela falou no dia 2 de fevereiro deste ano. Então ela disse assim: eu sempre, em todos os tempos, louvei o Senhor por tudo aquilo que Ele fez em mim e por meio de mim. E unindo a minha voz as palavras bíblicas da mãe de todos nós, cantamos agora com a Madre Kelly. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Deus lhe pague. Ele olhou para a baixeza de sua serva. Na nossa família, eu tenho uma bisavó que se chama Maria Madalena. A minha avó se chama Antônia Madalena, já não está mais entre nós. E a minha mãe se chama Nilda Madalena. E eu sou Jane Madeleine. A única que herdou de todos os irmãos, né, o nome de Madalena. Jane vem de João. E João significa Deus é misericórdia, graça, bondade. Madeleine é Madalena em francês. E de Santa Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. O que eu vou contar para os senhores e senhoras é que eu tive uma experiência de quase possessa, a depois, com a graça de Deus, me tornar uma adoradora do Deus vivo. E até mesmo esposa do rei. A minha avó tinha o nome de Antônia, porque nasceu no dia de Santo Antônio. Então, ela tinha uma grande devoção a esse santo, tá? Antônia Madalena. E tinha um quadro no quarto dela e eu dormia com ela. Minha avó era uma católica praticante, diferente dos meus pais. E ela, de muita oração, piedade, muito boa, uma pessoa boa. Eu digo até que ela tem fama de santa na nossa família e entre amigos. E então ela rezava, às vezes olhava para esse quadro, e olhando para esse quadro, eu vi o menino Jesus, pela primeira vez assim que eu tenho consciência. O menino Jesus em pé, sobre o que eu pensava que era a Sagrada Escritura. Eu penso que era a Sagrada Escritura ou o ofício divino. Eu penso que é a Sagrada Escritura. E, como Santo Antônio estava feliz, e o menino Jesus estava fazendo carinho nele, eu desejei aquele menino para mim. Não sei se você está aqui, eu estou na frente, né? Então, ao desejar esse menino para mim, eu recebi uma outra figura. A outra figura que vai ser mostrada agora, está aí. Essa figura eu levei anos e anos na minha mão. A gente mudou muito de casa e eu nunca me
apartei dessa figura e ela se tornou até a capa do CD do Rosário, da Madre Kelly. E aí então, nesse quadro, descobri que o menino Jesus tinha uma dona, a mãe dele. E eu teria que ter a permissão da mãe dele para poder pegar o menino. Nessa época, meus pais passaram para a gente a historinha das 3 pastorinhas, né? Eu digo historinha porque é com criança, mas a verdade da vida dessas crianças. E essas crianças tiveram a experiência maravilhosa com Nossa Senhora. Então, eu queria ter, né, para poder chegar nela e pedir o menino. Só que eu brigava muito com meus irmãos. Aí eu desisti de ver, né, porque eu precisava ser santa. E aí, então, depois de ter ganhado essa figura, minha avó, ela teve uma filha que morreu pequena, a Neide. E eu parecia com essa menina. Daí que eu fiquei sendo a favorita da vovó. Com isso, assimilei muito do amor que minha avó tinha com as coisas de Deus, mas só nessa fase. Mas aquilo ficou guardado no meu coração. No tempo certo, despertou. Então, o amor que eu tive também a Sagrada Escritura, naquela época, eu comecei a ler assim que eu aprendi a ler. Aí eu fui para o livro do Gênesis, mas quando chegou no Levítico eu não entendia nada, aí parei. Até a história que é narrada, né, Gênesis, deu para, como criança, captar alguma coisa. E eu fiquei com um desejo grande de pertencer ao povo de Deus. Eu não entendia nada, mas gostava daquele título. É o povo de Deus. Então, entre 4 e 5 anos, eu tive o primeiro ataque de Satanás na minha vida. Eu estava indo dormir, tinha uma moça que que ajudava minha mãe na casa, né? Essa moça estava comigo e quando eu estava indo dormir, o quarto escuro, tinha a porta do corredor próxima. Quando eu olho para a porta do corredor, acende uma luz e passa um vulto preto. Esse vulto era rosto preto, a roupa toda preta, um chapéu preto e a atmosfera que esse vulto trouxe de terror gravou na minha mente. Eu não consegui esquecer aquele momento. Minha família é baiana. O que significa que as coisas são um pouco misturadas. Não estou dizendo isso de todo baiano. Estou falando da minha família, que leva um pouco essa característica. Então, meu pai tinha um modo de falar assim: todos os caminhos levam a Roma, toda religião leva a Deus. E com esse erro, ele nos fazia frequentar a Santa Missa, onde está verdadeiramente o nosso Jesus, mas também ir para outros lugares, onde ele não está. A gente ia para centro espírita, a gente ia para terreiro de macumba, e na cabeça do meu pai, todos estavam querendo encontrar Deus. E aquele ambiente foi contaminando a minha alma. Eu fui batizada na Igreja do Carmo, onde minha avó me levava porque era perto da nossa casa. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu tive um impacto forte assim com o teto, né? O teto da igreja estava Nossa Senhora, a rainha. E as almas do purgatório. Eu não entendia aquilo, mas aquela imponência de Nossa Senhora, e parecia que os anjos, eles estavam sob o comando dela, e vinha dela aquela bondade de tirar as almas do purgatório. E também
a primeira vez que eu tenho consciência, né, de ter entrado na igreja, assim, eu devia ser muito pequena, porque as imagens me pareciam enormes. Foi quando vi Nossa Senhora das Graças. E tinha escrito: a Maria concebida sem pecado. E eu vi de novo aquela soberania de Nossa Senhora. De algum modo eu achei que ela podia me proteger. Ela era tão grande e parecia tão boa. Então ficou aquela boa impressão de Nossa Senhora na minha vida. Isso eu estou colocando porque para perceberem que desde muito cedo era Nossa Senhora e Satanás me disputando. Quando tive a ocasião de ir para o colégio, eu fui para o patronato de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, no patronato, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças no corredor. Eu era aquelas crianças bem ativas. Então, correndo com a coleguinha, eu ouvi alguém me chamar 2 vezes. Jane, Jane. Eu me volto. A imagem de Nossa Senhora das Graças tomou vida e me falou assim: eu quero que você seja religiosa. Eu olhei assim para ela e disse: mas eu não quero não. Aí fui correr. Depois eu fui perguntar às religiosas como era isso de ser religiosa. E elas falaram que tinha uns votos, que eu não entendi o que era, e tinha um voto de castidade. Eu digo: castidade o que é? É não namorar. Eu disse: quero não. Eu já reparava nos meninos. Então, essa colega que estava correndo comigo, hoje é gerente de uma das agências do Banco do Brasil. Passamos anos sem se ver. Quando ela encontrou, ela disse: o que é isso? Falando, né? Eu estava como religiosa. Eu disse: não, porque quando a gente era pequena, eu brincando, eu já sei, você me contou. Desde esse dia eu não olho para imagem nenhuma, com medo de ser chamada. A bendita. Então, veio a primeira comunhão. Quando veio a primeira comunhão, eu estava, né, feliz, vestida de religiosa. Sandália de couro, tudo me chamava atenção, porque, né, eu estava como uma religiosa. Quando chegou a hora de eu receber a comunhão, eu prestei atenção no acólito, está ali na foto. Eu achei ele tão engraçadinho. Daí eu percebi que cedo, esse menino aí, que cedo eu ia ter problemas, assim, dificuldade, né, com a castidade. Aí quando eu recebi Jesus, a hóstia transformou-se num sabor tão gostoso, mas era uma delícia tão grande. Que a gente disse há pouco, né? Do céu nos destes o pão, que contém todo sabor e até supera. Então, eu nem prestei atenção assim, que até esqueci do acólito. Devia ser um sinal, né? Que Jesus, Eucaristia, de uma delícia tal, a carne de Jesus, que a gente esquece os problemas da carne. Mas eu não prestei atenção. Aos 8 ou 9 anos, a gente morava num sítio. E brincando à noite com meus irmãos e amigos, a bola que a gente estava brincando caiu bem longe, num lugar muito escuro. Eu era a mais corajosa de todos. Eu que subia na árvore mais alta, que corria mais. E aí, vai a Jane. Aí fui buscar a bola. Quando eu fui pegar a bola, de novo acontece aquilo. Uma luz se acende
e passa aquele vulto negro, aquele mesmo. Não só pelo fato de ser um vulto negro, mas pelo terror que instala, uma atmosfera de pavor. Meu pai, ele era gerente de banco, mas além de gerente de banco, ele vendia livros para aumentar a renda, né? Enciclopédias. E eu era assim muito inteligente. Depois que eu me tornei burra, eu era muito inteligente e lia tudo, até dicionário. Me lembro do dicionário formal, lia verbete por verbete, todinho. Então, era chamada enciclopédia ambulante na escola. E era a melhor aluna do colégio, em todos os que eu passei. Eu era melhor de educação artística matemática. E com aquilo foi me dando aquela falsa segurança da inteligência. Dentre os livros que eu lia, psicologia, sociologia com 8 anos, antropologia e psiquiatras. Aí me chamou a atenção o amigo de Freud. Eu gostava mais de Jung. Veja, nessa idade eu escolhendo psiquiatra. Então, eu me interessei por Jung. O que acontecia? Chegava de noite, meus pais, meus irmãos, todos dormiam tranquilamente. É quando é aquela época de chuva, que vem aquelas formigas, não sei se acontece em todo lugar, umas formigonas. Todo mundo ia dormir, eu enchia meu ouvido de algodão, queria botar no nariz, mas abria a boca, aí podia a formiga entrar pela boca. E o que eu identifiquei nessas leituras? Que eu tinha uma fobia de formiga. Aí eu fui lendo Jung, Jung disse assim, você tem que perguntar ao seu inconsciente. Na hora de dormir, você bote a pergunta para o seu inconsciente. Eu quero saber por que eu tenho isso. Quando acordar, você pergunte a ele, você terá a resposta. Foi certinho. Eu fui dormir, perguntei, quando acordei, qual a resposta? Aí veio a cena. Meu pai e minha mãe comentando a notícia do jornal, eu com 3 anos, ouvindo a notícia, que uma criança pobrezinha, a mãe saiu para trabalhar, trancou a criança, a casa era de madeira, aí a criança, assim, agitando os bracinhos, bateu na madeira. Quando bateu na madeira, caiu açúcar na criança. E umas formigonas entraram pelo ouvido, pelo nariz, pela boca da criança. Então, aquilo era o meu pavor. Aí Jung disse, saber a causa é 50% da cura, mas os outros 50% é você trazer para a realidade. Qual é a realidade? Eu não sou neném, eu não estou desamparada, se uma formiga entrar, eu posso correr nos meus pais, pedir para levar para o médico. O que aconteceu? Eu fiquei boa da fobia. E aí ficou aquele encantamento com a ciência. Então, a ciência ficou no patamar alto para mim. Apesar desse interesse pela ciência, graças a Deus, né? Meu pai colocava um disco para a gente escutar lá em casa, do Evangelho. E aí chegava o Sermão da Montanha, eu ficava encantada com aquelas palavras. Eu nunca vi como aquelas palavras. E eu disse assim, isso aqui seria a minha regra de vida. Mas eu não me interessei por Jesus. Jesus é uma pessoa que tinha palavras bonitas, sensatas, mas só. E eu fiquei querendo saber quem é que vivia aquele Sermão da Montanha. Como eu lia muito, encontrei Madre Teresa de Calcutá. Eu fiquei observando, né? Madre Teresa de Calcutá, digo, essa daí vive. E na minha cabeça eu formulei um projeto de um dia ir para a Índia, ficar um tempo com a Madre Teresa, mas sem me interessar pela religião dela, apenas pelas atitudes de caridade. Onde vi uma pessoa que de fato era né? Com os aflitos, com os pobres e tudo. Eu acreditava em Deus como Criador. Eu achava um absurdo entre as pessoas que eu lia ter ateus.
eles gostam muito de se proclamar ateus. Aquilo eu dispensava deles, que acho que não, isso aí não cabe. Pessoa tão inteligente, achar que Deus não existe, isso tudo que está aí. Só que para mim, Deus nos criou, mas viveu no céu, sem se importar com a gente, porque Ele já tinha feito muito. Eu não criticava Deus, achei que Ele já deu muito, achava a natureza lindíssima, tanto que eu fiz um semestre de ecologia, eu tinha a pretensão de cuidar da natureza. Então, eu fiz um semestre de ecologia. Depois o curso foi extinto, que eu mudei para serviço social, que era o meu maior interesse. E aí, eu não percebia Deus no dia a dia em nada. Quando cheguei fui crescendo, né? Fui percebendo meu pai ficando diferente. Quando a gente era pequeno, meu pai era muito próximo. Mas depois que eu fui crescendo, assim, 10, 11 anos, começou a ficar muito opressor. Meu pai era muito machista. Tinha umas opiniões, assim, terríveis sobre mulher. E era muito agressivo também. E aí, então, secretamente no meu coração, assim, eu fiquei formulando o ideal de liberdade humana. Fazia projeto para sair de casa, para me livrar daquele opressor. As leituras que eu fazia mostravam tanto a família como a religião como instrumentos de dominação da mulher. Eu li muito cedo, eu não tinha muita referência. E dentre essas coisas que eu li, tinha uma antropóloga, a Margaret Mead, que foi colocando que a virgindade era um conceito cultural. Havia lugares, como na Malásia, que as mulheres, elas, antes de casar, elas deviam ir para um centro de prostituição, para aprender as artes do amor e aí servir melhor os maridos. E também na África tinham as tribos em que as mães desvirginam as filhas pequeninas para valorizar, porque nessas tribos a mulher que tem muitos homens é porque é muito interessante nessa área e é mais cobiçada. E assim eu fui relativizando a virgindade e coloquei na minha cabeça que eu não casaria virgem, não ia frequentar a religião, ia fazer da minha vida o que bem quisesse, que eu sou livre, eu sou mulher e quero ser empoderada. E aconteceu... Vou passar mais rápido. Que aos 12 anos... eu tive contato com as ciências ocultas. Entre as coisas que meu pai tinha também algumas coisas nessa parte. Tinha uma assinatura de uma revista chamada Planeta. E nessa revista passava pessoas que tinham feito experiências com magia. E eu fiquei interessada. Aí eu comecei a entrar por esses caminhos. Lá em casa tinha uma pirâmide feita de haste de metal, meu pai, que a gente entrava para receber energia. Meu pai tinha amigos mágicos, fazia cursos de hipnose, parapsicologia, um nome que eu nem sei mais o que é, metapsíquica, Seixonoye, e algumas coisas ele me levava. Eu absorvia tudo. Eu tinha muita sede de conhecimento. Então, os senhores e senhoras sabem o que seu filho lê? Sabe o que ele está vendo na internet? Estejam atentos, porque até nas revistinhas ditas de criança, de adolescente, eu já encontrei uma página para magia, em quase todas. Uma vez, inclusive, a gente foi visitar a casa, a gente estava numa missão e uma tia da irmã nossa pediu para a gente passar na casa delas, e a gente foi. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo
e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. O carisma do nosso instituto é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E eu venho aqui hoje agradecer todo o tempo de graça que Deus proporcionou à minha vida. Eu experimentei, vivi e hoje conto e canto a misericórdia que Deus fez na minha vida. Recordei agora da mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, que ela falou no dia 2 de fevereiro deste ano. Então ela disse assim: eu sempre, em todos os tempos, louvei o Senhor por tudo aquilo que Ele fez em mim e por meio de mim. E unindo a minha voz às palavras bíblicas da mãe de todos nós, cantamos agora com a Madre Kelly. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Deus lhe pague. Ele olhou para a baixeza de sua serva. Na nossa família, eu tenho uma bisavó que se chama Maria Madalena. A minha avó se chama Antônia Madalena, já não está mais entre nós. E a minha mãe se chama Nilda Madalena. E eu sou Jane Madeleine. A única que herdou de todos os irmãos, né, o nome de Madalena. Jane vem de João. E João significa Deus é misericórdia, graça, bondade. Madeleine é Madalena em francês. E de Santa Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. O que eu vou contar para os senhores e senhoras é que eu tive uma experiência de quase possessa, a depois, com a graça de Deus, me tornar uma adoradora do Deus vivo. E até mesmo esposa do rei. A minha avó tinha o nome de Antônia, porque nasceu no dia de Santo Antônio. Então, ela tinha uma grande devoção a esse santo, tá? Antônia Madalena. E tinha um quadro no quarto dela e eu dormia com ela. Minha avó era uma católica praticante, diferente dos meus pais. E ela, de muita oração, piedade, muito boa, uma pessoa boa. Eu digo até que ela tem fama de santa na nossa família e entre amigos. E então ela rezava, às vezes olhava para esse quadro, e olhando para esse quadro, eu vi o menino Jesus, pela primeira vez assim que eu tenho consciência. O menino Jesus em pé, sobre o que eu pensava que era a Sagrada Escritura. Eu penso que era a Sagrada Escritura ou o ofício divino. Eu penso que é a Sagrada Escritura. E, como Santo Antônio estava feliz, e o menino Jesus estava fazendo carinho nele, eu desejei aquele menino para mim. Não sei se está aqui, eu estou na frente, né? Então, ao desejar esse menino para mim, eu recebi uma outra figura. A outra figura que vai ser mostrada agora, está aí. Essa figura eu levei anos e anos na minha mão. A gente mudou muito de casa e eu nunca me apartei dessa figura. E ela se tornou até a capa do CD do Rosário, da Madre Kelly.
E aí então, nesse quadro, descobri que o menino Jesus tinha uma dona, a mãe dele. E eu teria que ter a permissão da mãe dele para poder pegar o menino. Nessa época, meus pais passaram para a gente a historinha das 3 pastorinhas, né? Eu digo historinha porque é com criança, mas a verdade da vida dessas crianças. E essas crianças tiveram a experiência maravilhosa com Nossa Senhora. Então, eu queria ter, né, para poder chegar nela e pedir um menino. Só que eu brigava muito com meus irmãos. Aí eu desisti de ver, né, porque precisava ser santa. E aí, então, depois de ter ganhado essa figura, minha avó, ela teve uma filha que morreu pequena, a Neide. E eu parecia com essa menina. Daí que eu fiquei sendo a favorita da vovó. Com isso, assimilei muito do amor que minha avó tinha com as coisas de Deus, mas só nessa fase. Mas aquilo ficou guardado no meu coração. No tempo certo, despertou. Então, o amor que eu tive também a Sagrada Escritura, naquela época, eu comecei a ler assim que eu aprendi a ler. Aí eu fui para o livro do Gênesis, mas quando chegou no Levítico eu não entendia nada, aí parei. Até a história que é narrada, né, Gênesis, deu para, como criança, captar alguma coisa. E eu fiquei com um desejo grande de pertencer ao povo de Deus. Eu não entendia nada, mas gostava daquele título. É o povo de Deus. Então, entre 4 e 5 anos, eu tive o primeiro ataque de Satanás na minha vida. Eu estava indo dormir, tinha uma moça que que ajudava minha mãe na casa, né? Essa moça estava comigo e quando eu estava indo dormir, o quarto escuro, tinha a porta do corredor próxima. Quando eu olho para a porta do corredor, acende uma luz e passa um vulto preto. Esse vulto era rosto preto, a roupa toda preta, um chapéu preto e a atmosfera que esse vulto trouxe de terror gravou na minha mente. Eu não consegui esquecer aquele momento. Minha família é baiana, o que significa que as coisas são um pouco misturadas. Não estou dizendo isso de todo baiano. Estou falando da minha família, que leva um pouco essa característica. Então, meu pai tinha um modo de falar assim: todos os caminhos levam a Roma, toda religião leva a Deus. E com esse erro, ele nos fazia frequentar a Santa Missa, onde está verdadeiramente o nosso Jesus, mas também ir para outros lugares onde ele não está. A gente ia para centro espírita, a gente ia para terreiro de macumba, e na cabeça do meu pai, todos estavam querendo encontrar Deus. E aquele ambiente foi contaminando a minha alma. Eu fui batizada na Igreja do Carmo, onde minha avó me levava porque era perto da nossa casa. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu tive um impacto forte assim com o teto, né? O teto da igreja estava Nossa Senhora, a rainha. E as almas do purgatório. Eu não entendia aquilo, mas aquela imponência de Nossa Senhora, e parecia que os anjos, eles estavam sob o comando dela, e vinha dela aquela bondade de tirar as almas do purgatório. E também, a primeira vez que eu tenho consciência, né, de ter entrado na igreja, assim,
Eu devia ser muito pequena, porque as imagens me pareciam enormes. Foi quando vi Nossa Senhora das Graças. E tinha escrito: ó Maria concebida sem pecado. E eu vi de novo aquela soberania de Nossa Senhora. De algum modo eu achei que ela podia me proteger. Ela era tão grande e parecia tão boa. Então ficou aquela boa impressão de Nossa Senhora na minha vida. Isso eu estou colocando porque para perceberem que desde muito cedo era Nossa Senhora e Satanás me disputando. Quando tive a ocasião de ir para o colégio, eu fui para o patronato de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, no patronato, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças no corredor. Eu era aquelas crianças bem ativas. Então, correndo com a coleguinha, eu ouvi alguém me chamar 2 vezes. Jane, Jane. Eu me volto. A imagem de Nossa Senhora das Graças tomou vida e me falou assim: eu quero que você seja religiosa. Eu olhei assim para ela e disse: mas eu não quero não. Aí fui correr. Depois eu fui perguntar às religiosas como era isso de ser religiosa. E elas falaram que tinha uns votos, que eu não entendi o que era, e tinha um voto de castidade. Eu digo: castidade o que é? É não namorar. Eu disse: quero não. Eu já reparava nos meninos. Então, essa colega que estava correndo comigo, hoje é gerente de uma das agências do Banco do Brasil. Passamos anos sem se ver. Quando ela encontrou, ela disse: o que é isso? Falando, né? De eu estar como religiosa. Eu disse: não, porque quando a gente era pequena, eu brincando, eu já sei, você me contou. Desde esse dia eu não olho para imagem nenhuma, com medo de ser chamada. A bendita. Então, veio a primeira comunhão. Quando veio a primeira comunhão, eu estava, né, feliz, vestida de religiosa. Sandália de couro, tudo me chamava atenção, porque, né, eu estava como uma religiosa. Quando chegou a hora de eu receber a comunhão, eu prestei atenção no acólito, está ali na foto. Eu achei ele tão engraçadinho. Daí eu percebi que cedo, esse menino aí, que cedo eu ia ter problemas, assim, dificuldade, né, com a castidade. Aí quando eu recebi Jesus, a hóstia transformou-se num sabor tão gostoso, mas era uma delícia tão grande. Que a gente disse há pouco, né? Do céu nos destes o pão, que contém todo sabor e até supera. Então, eu nem prestei atenção assim, que até esqueci do acólito. Já devia ser um sinal, né? Que Jesus, Eucaristia, de uma delícia tal, a carne de Jesus, que a gente esquece os problemas da carne. Mas eu não prestei atenção. Aos 8 ou 9 anos, a gente morava num sítio. E brincando à noite com meus irmãos e amigos, a bola que a gente estava brincando caiu bem longe, num lugar muito escuro. Eu era a mais corajosa de todos. Eu que subia na árvore mais alta, que corria mais. E aí, vai a Jane. Aí fui buscar a bola. Quando eu fui pegar a bola, de novo acontece aquilo. Uma luz se acende e passa aquele vulto negro. Aquele mesmo. Não só pelo fato de ser um vulto negro,
mas pelo terror que instala, uma atmosfera de pavor. Meu pai, ele era gerente de banco, mas além de gerente de banco, ele vendia livros para aumentar a renda, né? Enciclopédias. E eu era assim muito inteligente. Depois que eu me tornei burra, eu era muito inteligente e lia tudo, até dicionário. Me lembro do dicionário formal, eu lia verbete por verbete, todinho. Então, era chamada enciclopédia ambulante na escola. E era a melhor aluna do colégio, em todos os que eu passei. Eu era melhor de educação artística matemática. E com aquilo foi me dando aquela falsa segurança da inteligência. Dentre os livros que eu lia, psicologia, sociologia com 8 anos, antropologia e psiquiatras. Aí me chamou a atenção o amigo de Freud. Eu gostava mais de Jung. Veja, nessa idade eu escolhendo psiquiatra. Então, eu me interessei por Jung. O que acontecia? Chegava de noite, meus pais, meus irmãos, todos dormiam tranquilamente. Aí quando é aquela época de chuva, que vem aquelas formigas, não sei se acontece em todo lugar, umas formigonas. Todo mundo ia dormir, eu enchia meu ouvido de algodão, queria botar no nariz, mas abria a boca, aí podia a formiga entrar pela boca. E o que eu identifiquei nessas leituras? Que eu tinha uma fobia de formiga. Aí eu fui lendo Jung, Jung disse assim, você tem que perguntar ao seu inconsciente. Na hora de dormir, você bote a pergunta para o seu inconsciente. Eu quero saber por que eu tenho isso. Quando acordar, você pergunte a ele, você terá a resposta. Foi certinho. Eu fui dormir, perguntei, quando acordei, qual a resposta? Aí veio a cena. Meu pai e minha mãe comentando a notícia do jornal, eu com 3 anos, ouvindo a notícia, que uma criança pobrezinha, a mãe saiu para trabalhar, trancou a criança, a casa era de madeira, aí a criança, assim, agitando os bracinhos, bateu na madeira. Quando bateu na madeira, caiu açúcar na criança. E umas formigonas entraram pelo ouvido, pelo nariz, pela boca da criança. Então, aquilo era o meu pavor. Aí Jung disse, saber a causa é 50% da cura, mas os outros 50% é você trazer para a realidade. Qual é a realidade? Eu não sou neném, eu não estou desamparada, se uma formiga entrar, eu posso correr nos meus pais, pedir para levar para o médico. O que aconteceu? Eu fiquei boa da fobia. E aí ficou aquele encantamento com a ciência. A ciência ficou no patamar alto para mim. Apesar desse interesse pela ciência, graças a Deus, né? Meu pai colocava um disco para a gente escutar lá em casa, do Evangelho. E chegava o Sermão da Montanha, eu ficava encantada com aquelas palavras. Eu nunca vi como aquelas palavras. E eu disse assim, isso aqui seria a minha regra de vida. Mas eu não me interessei por Jesus. Jesus é uma pessoa que tinha palavras bonitas, sensatas, mas só. E eu fiquei querendo saber quem é que vivia aquele Sermão da Montanha. Como eu lia muito, encontrei Madre Teresa de Calcutá. Eu disse, aí fiquei observando, né? Madre Teresa de Calcutá, digo, essa daí vive. E na minha cabeça eu formulei um projeto de um dia ir para a Índia, ficar um tempo com a Madre Teresa, mas sem me interessar pela religião dela, apenas pelas atitudes de caridade. Onde vi uma pessoa que de fato era né, com os aflitos, com os pobres e tudo. Eu acreditava em Deus como Criador. Eu achava um absurdo entre as pessoas que eu lia ter ateus. Eles gostam muito de se proclamar ateus. Aquilo eu dispensava deles, que achei, não, isso aí não cabe. Pessoa tão inteligente, achar que Deus não existe. Isso tudo que está aí. Só que para mim,
Deus nos criou, mas viveu no céu, sem se importar com a gente, porque Ele já tinha feito muito. Eu não criticava Deus. Achei que Ele já deu muito, achava a natureza lindíssima. Tanto que eu fiz um semestre de ecologia, eu tinha a pretensão de cuidar da natureza. Então, eu fiz um semestre de ecologia. Depois o curso foi extinto, que eu mudei para serviço social, que era o meu maior interesse. E aí, eu não percebia Deus no dia a dia em nada. Quando cheguei fui crescendo, né? Fui percebendo meu pai ficando diferente. Quando a gente era pequeno, meu pai era muito próximo. Mas depois que eu fui crescendo, assim, 10, 11 anos, começou a ficar muito opressor. Meu pai era muito machista. Tinha umas opiniões, assim, terríveis sobre mulher. E era muito agressivo também. E aí, então, secretamente no meu coração, assim, eu fiquei formulando o ideal de liberdade humana. Fazia projeto para sair de casa, para me livrar daquele opressor. As leituras que eu fazia mostravam tanto a família como a religião como instrumentos de dominação da mulher. Eu li muito cedo, eu não tinha muita referência. E dentre essas coisas que eu li, tinha uma antropóloga, a Margaret Mead, que foi colocando que a virgindade era um conceito cultural. Havia lugares, como na Malásia, que as mulheres, elas, antes de casar, elas deviam ir para um centro de prostituição, para aprender as artes do amor e aí servir melhor os maridos. E também na África tinham as tribos em que as mães desvirginam as filhas pequeninas para valorizar, porque nessas tribos a mulher que tem muitos homens é porque é muito interessante nessa área e é mais cobiçada. E assim eu fui relativizando a virgindade e coloquei na minha cabeça que eu não casaria virgem, não ia frequentar a religião, ia fazer da minha vida o que bem quisesse, que eu sou livre, eu sou mulher e quero ser empoderada. E aconteceu, vou passar mais rápido, que aos 12 anos eu tive contato com as ciências ocultas. Entre as coisas que meu pai tinha também algumas coisas nessa parte. Tinha uma assinatura de uma revista chamada Planeta. E nessa revista passava pessoas que tinham feito experiências com magia. E eu fiquei interessada. Aí eu comecei a entrar por esses caminhos. Lá em casa tinha uma pirâmide feita de haste de metal, meu pai, que a gente entrava para receber energia. Meu pai tinha amigos mágicos, fazia cursos de hipnose, parapsicologia, um nome que eu nem sei mais o que é, metapsíquica, Seixonoye, e algumas coisas ele me levava. Eu absorvia tudo. Eu tinha muita sede de conhecimento. Então, os senhores e senhoras sabem o que seu filho lê? Sabe o que ele está vendo na internet? Estejam atentos, porque até nas revistinhas ditas de criança ou de adolescente, eu já encontrei uma página para magia, em quase todas. Uma vez, inclusive, a gente foi visitar a casa, a gente estava numa missão e uma tia da irmã nossa pediu para a gente passar na casa delas, a gente foi. Estando lá, assim que eu cheguei, me chamou a atenção um livro que estava numa mesinha assim, tinha uma meninazinha próxima a esse livro. O livro era o dicionário de Harry Potter. Olhei assim, aí cumprimentei as pessoas e fui, discretamente chegando lá.
Me sentei e perguntei para a menininha, é teu? Aí ela, dá para mim? Ela ficou assim séria e se levantou, correu, disse, vixe, acho que eu aborreci a menina. Lá e vem ela com outro livro. Iniciação à bruxaria, dessa grossura. Aí eu disse, garota, onde você adquiriu isso? Aí ela foi me contando, buscando na internet sobre magia, por causa do Harry Potter. Ela descobriu que tinha uma banca de revista próxima à casa dela, que vendia esse livro, porque eles indicavam. Não é um livro para criança, é um livro para ser bruxa mesmo. Aí eu disse para ela, você está tendo pesadelo, né? Você está ficando apavorada. Ela, você permite eu contar para sua mãe? Porque eu não vou estar aqui. Só ela pode lhe ajudar. Graças a Deus ela permitiu. Mas entendem, isso pode estar acontecendo com muitas crianças e jovens. Satanás, ele ilude. Então, ele coloca uma fantasia naquilo ali, como se fosse muito divertido, como se esse poder, ele pudesse ser adquirido sem consequências. Ou que não fosse machucar ninguém, ou não machucasse o próprio autor da magia. Aos 14 anos, eu tive um ligeiro namoro, de uns meses. Aos 15 anos, tive um namorado que ele era filho do diretor do Centro de Sociologia, que era casado com a diretora do Centro de Psicologia. Imagina o garoto. Então, com ele eu fui conhecer um tanto quanto de política e droga, maconha. A gente conversava muito. E aí um dia ele disse assim, eu queria que você conhecesse uma bruxa que eu conheço numa praia distante. Lá ela faz um chá de cogumelo, era um chá de zabumba. A gente vai para outras dimensões. Eu digo, ai, também drogado? Ele disse, não. É coisa extraordinária, é além da droga. Eu disse, não creio. Mas meu pai, graças a Deus, não deixava a gente sair muito, né? Então, com o canto era longe, eu não pude ir, graças a Deus. Na falta de eu conhecer essa bruxa. Então, ele disse assim, mas eu posso lhe levar para uma praia aqui perto que tem duendes. Eu, como é? Você vai ver lá. Aí eu combinei com a minha irmã mais velha, que foi com o namorado dela, e de noite cedo, né, porque a gente não podia chegar tarde, nós fomos nessa praia. Tem umas dunas lindas lá. Então, quando a gente está sentado conversando, minha irmã ficou mais afastada com o namorado, eu estava sentado conversando com ele na duna, quando eu vejo uns seres pequeninos correndo. Eu, o que é isso? Verdes. Eu não sabia que eram demônios se apresentando naquela aparência para me enganar, porque ele escutou a nossa conversa, né? Então ele chegou e se colocou naquela forma. E eu vi um bem grande, que ia da areia até a lua, enorme. Aquilo eu fiquei chocada, assim, nossa. Voltei para casa e quando eu voltei, faltou contar uma coisa para os senhores e senhoras. Eu sentia como se eu não estivesse pisando no chão. Era como se tivesse uns milímetros acima do chão. Tudo isso, hoje eu sei que é ilusão de Satanás. Mas na época parecia real. Existia uma pessoa que inventou uma máquina de fotografar, um russo, a aura humana, que é a luminosidade que sairia, porque a gente tem componentes como fósforo, magnésio, que emite luminosidade. Aí esse rapaz que eu namorava falou isso e disse assim, mas eu vou lhe ensinar a ver sem a máquina. A gente não está na Rússia, né? Sem a máquina. Aí então ele me levou, dentro de casa tinha o escritório do meu pai, vamos para lá, que aí fecha as portas, o ambiente escuro,
pego uma vela, porque a vela tem a luminosidade ideal para essa experiência, olha aqui entre o cabelo e a parede, fique olhando. Aí eu fiquei olhando, aí começa a imagem da pessoa a escurecer, fica toda escura e sai depois uma luz. Aí eu achei aquilo que divertido, né? Nossa, que bom. Então, quando eu estive nessa praia, que tinha esses bichinhos correndo, esses serizinhos, quando eu voltei, a minha sensibilidade ficou aumentada. E quando eu deitei, eu quis até conversar com a minha irmã, mas a minha irmã queria dormir, estava cansada. Aí eu me deitei, a gente dormia no beliche, ela em cima e eu embaixo. Aí eu olhei, da madeira da cama dela saíram várias cores, eu acho que umas 7 cores. Eu só via antes uma. Aí eu fiquei com aquilo ali, né, mais admirada. E dia seguinte, comecei a observar que de todos os objetos, não só das pessoas, saíam essas luzes. E eu via tudo sem vela, sem nada. Na leitura daquela revista Planeta, que tratava até do Paulo Coelho, Raul Seixas, algumas experiências que eles fizeram, tinha uma experiência com vogais. Eu achei mais fácil, porque eu tinha medo de perder o controle do que acontecia. Aí então você tinha que dizer as vogais devagar, lentamente, até dizer com toda a alma. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar indo para outros lugares. E o jogo de ilusão de Satanás foi aumentando. Eu estava, por exemplo, no quarto da minha mãe, diante do espelho. Quando eu fui pentear, sem pensar em nada, eu tive a impressão que eu caía dentro do espelho. Quando eu tive essa impressão que eu caía dentro do espelho, nesse lugar seria assim, tipo uma outra dimensão. Era cheio de árvores douradas. Eu tive medo de morrer e voltei rápido para o meu corpo. Tudo uma ilusão. E aconteceu também de eu estar deitada de noite, aí me vi subindo para o telhado da casa e meu corpo ficando lá. E lá do telhado eu olhava para o meu corpo, deitada. Quando eu estou olhando para o meu corpo deitado, aquele vulto negro chega no meu corpo e vai tomar posse do meu corpo. Eu desço numa velocidade assim que absurda. E fico lutando para que ele não entre no meu corpo. E senti um pavor de morte que não dá para expressar. E eu não sabia rezar. E eu ouvi como uma criança rezando o Pai Nosso. Vi até de relance a criança e pronto, desapareceu. E ficou aquela sensação de pavor. Eu estudava na escola técnica e meu horário era à tarde. Então, meio-dia, eu me dirigindo para a escola, na calçada oposta à escola, onde ficam as lanchonetes, eu ficava, não sei como é que está mais. Eu estava andando, quando eu dou a outra passada, abre-se uma estrada dentro das casas, como fosse uma outra dimensão. Aí eu sinto que eu vou pisando nessa estrada. Eu digo, meu Deus, onde vai dar isso aqui? Aí eu pensei, estou ficando sem juízo. Agora o pior foi quando aqueles serizinhos começaram a se aproximar de mim. E eles ficavam me tocando, me alisando. E começaram a dar emoções sexuais na minha pessoa, despertando a sensualidade que eu nem sabia que tinha. E eu comecei a ficar com medo de dormir. Principalmente quando era lua cheia. Eu sentia uma dor aqui atrás da nuca, aqui na nuca. E tinha que me deitar. Quando eu me deitava, lá vinham eles.
e passou um filme chamado A Hora do Pesadelo. Não sei quem já assistiu esse filme, mas ele é horrível. O pior que ele retratava muito do que eu vivia. E eu fiquei mais apavorada, como se o demônio mandasse ter feito aquele filme para mim. Olha, como é que eu faço com você? Eu estava conversando com uma pessoa e assim, a gente pisca os olhos normalmente, né? Então, quando eu piscava, a pessoa começava a se deformar. A situação em torno de mim mudava. Aí eu fui bater na porta dos meus pais. Então, pedi ao meu pai ajuda, falei o que estava acontecendo. Então, meu pai, ele levou porque ele conhecia. Me levou para o centro espírita, me levou para o terreiro de Macumba, cada um dizia uma coisa. E, por fim, ele levou no padre exorcista da época, que era o padre Caetano. Só que, quando eu cheguei lá no padre Caetano, tem a espera, né? Enquanto estava esperando, era tanto do possesso, que eu fiquei com mais medo dos possessos do que dos demônios. E tinha uma que ficava me olhando, e ela puxava de uma perna, quando andava, e andava em círculo à minha volta. Me olhando ameaçadoramente. No olhar dela eu vi Satanás. E eu disse, pai, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E quando chegou a minha vez, eu não quis saber de ouvir nada do padre, sem nem o que o padre disse. Eu só queria ir embora e nunca mais aparecer naquele lugar. Só que as coisas não paravam de acontecer. Chegou ao ponto de aparecer o próprio Satanás para mim, em vez de mandar, né, a turma dele. Então, veio o próprio. Foram várias experiências com ele, assim, ó, né? Vendo. E uma delas, que me chamou mais atenção, ele me levou para um lugar alto, e nesse lugar alto, ele olhou, fez eu contemplar, assim, a cidade embaixo. Era uma cidade com edifícios muito altos, muito lindos, de vidro. Era uma cidade muito moderna. E então, ele mostrou para mim, fazendo um gesto que podia me dar aquilo tudo. Aí então ele faz eu descer com ele para perto, né, para baixo da cidade, e vendo as pessoas que estavam nessa cidade. Ele disse para mim, todos trabalham para mim. E eu olhei, assim, o olhar dessas pessoas era como se elas estivessem hipnotizadas, elas estavam sem expressão. E eu tive um pavor daquela presença. Ainda passa um bode preto na frente da gente. Ele já era ruim, né? Então aquilo ali, eu disse, não, eu não quero. O Sermão da Montanha tinha deixado em mim marcas. Eu gostava da pobreza. Eu gostava de São Francisco de Assis. Não queria muito com a religião dele, mas admirava aquele louvor das criaturas, gostava da natureza. Não me interessava aquilo tudo. Então, recusei, mas ele não parou de estar me ameaçando. Preciso que vá mais devagar. Aos 16 anos, eu fiz um acompanhamento de orientação vocacional. Estava bem pertinho do vestibular, porque eu ia fazer o vestibular com 16 anos, porque quando estava na segunda série primária, eu estava dando muito trabalho assim na sala de aula, agitando as crianças, porque eu aprendia rápido. Aí então a professora me levou para a lousa, fez exercício, eu respondia, fazia outro, respondia, eu disse, vou ter que lhe passar, e me passou para a turma da frente, da terceira série. E com isso eu fui ficando muito adiantada. Na quarta série aconteceu isso de novo. Botava exercício, eu pegava muitos livros dos meus irmãos que tinham a série para frente, matemática, física, e ficava fazendo os exercícios deles. E isso
deixava depois eu inquieta na sala. Aí, então, fiz essa orientação vocacional porque eu estava indecisa. E o resultado dessa orientação vocacional, que foi com a psicóloga, por 3 meses. 3 meses fazendo muitos testes, para saber qual era a minha inclinação, né? E o que deu? A psicóloga disse assim, olha, você tem uma inteligência muito grande, podia fazer qualquer curso. Tudo você se dá muito bem. Mas pelos testes, você é chamada a ser religiosa. E eu, o quê? Nem periga. Me recusa a esse resultado. Aí ela disse, não, mas então uma profissão que cuida das pessoas, talvez lhe interesse, que é serviço social. Só tem um problema, paga mal. Eu disse, não tem problema, eu quero essa daí. Religiosa? Não. Aí, então, fui seguir essa profissão. Por quê? Desde pequena, Deus me fez com um coração de ter muita compaixão. Eu pensei em primeiro fazer medicina, para ser médica na época, era do INSS, para cuidar só dos pobres, daqueles que não iam poder entrar nem no prédio, não sei o quê. Então, tinha as ideias assim. Então, meus pais também, eles davam muito exemplo, né, de caridade. E aquilo despertou meu coração. Lembro de uma experiência, quando já estava com outro namorado, eu estava deitada numa rede e na varanda da casa da gente. E aí, Satanás se encostou nessa rede. Só quem via era eu, era 7 horas da noite. Eu disse, menino, tá vendo aí? Ele, olha na nossa frente. Ele, não estou vendo. E ele estava ali. Então, essas pressões da presença dele faziam da minha vida um pavor. E aí eu fui para o meu primeiro emprego. Nesse meu primeiro emprego, era na parte de... era com a favela, e eu estava muito feliz de estar lá. Cuidava do que eu gostava. E, no término do expediente, fomos para o restaurante para lanchar, né? Esse restaurante era o restaurante que estava na moda na época. E eram as 6h30, 7 horas da noite. Então, eu achava que como estava lotado, tinha tanta gente, não ia acontecer nada, só que começou a sair a lua cheia. E, oh meu Deus, o que será que vai acontecer? A gente estava esperando vir. A comida estava com os braços em cima da mesa. Quando eu olho para meus braços, eu tenho a sensação que está crescendo um monte de pelo no braço. Os cabelos assim, as unhas grandes, o que é isso? Eu olho para a menina que está na minha frente, vou chamar Rayane, e eu me sinto como se estivesse lendo o pensamento dela. E ela disse, Jane, tu está me invadindo. Aí a colega que estava do outro lado, vou chamar de Laura, a Laura toca no meu braço e disse, o que é que está acontecendo contigo? Aí ela sente um choque. E ela disse que o choque era como um orgasmo. Aí eu fiquei, hã? Aí a outra colega que está do outro lado diz assim, vamos embora daqui que o clima está ruim. Quando entramos no carro para voltar, ela disse, o que é que está acontecendo contigo? Aí eu contei por cima. Ela disse, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Aí me levou na cartomante. Essa cartomante, ela recebeu primeiro minha amiga, né, com aqueles problemas, costuma ter, namorado, tá. Aí chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, ela botou as cartas e disse assim, você tem um problema que eu tenho. Eu disse, o quê? Você é paranormal. O que é isso? Olha, ela falando de si, eu tenho visões desde os 5 anos, eu tenho premonições. E o que eu estou vendo aqui é que existe um ser muito mal, lhe perseguindo, que eu não vou dar o gosto a ele de dizer o nome dele. Mas ele quer se vingar de você.
e quer se vingar através de um filho que você vai ter. Eu não tinha uma vida casta. Aí ela disse, você pode ir para um centro espírita para desenvolver, você pode ir na igreja católica, mas não fale nada para o padre não, que o padre não vai entender. Eu tinha uma amiga, um tio que tinha um centro espírita, me levou lá, e eles falaram de de espíritos, de íncubos e súcubos, que atormentam as pessoas na área sexual. Só que eu notava dos espíritas um olhar triste neles, e eu não gostei do ambiente lá. Se eu tomava os passes, a coisa passava, mas se eu faltava um dia, lá vinha de novo. Eu digo, isso não funciona. Aí voltei na cartomante. Aí ela disse, você pode escolher uma oração na igreja católica. Aí eu fui para o trabalho, fiquei pedindo assim, desejando no meu coração. O trabalho terminava às 17 horas. Eu disse, se tivesse uma oração que começasse às 17h15 e fosse só uns 10 minutos, porque eu não aguentava, né, naquele tempo, a oração longa. E eu queria uma pessoa para ir comigo, porque eu não costumo andar na igreja. Aí terminou o expediente, fomos embora, tinha uma funcionária novata. Aí nós fomos juntos no carro. Quando chegou no centro, ela desceu, eu desci. E ela perguntou para onde eu ia. Eu digo, eu vou até determinado ponto. E ela, eu vou com você. Aí eu disse, e você vai para onde? Ela disse, vou para uma oração. Eu disse, que hora começa essa oração? Ela disse, 17h15. Eu, quanto tempo dura? 10 minutos. Eu, vamos. Chegando lá nessa oração, era a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente canta ao Espírito Santo, que eu não sabia quem era. Eu fiquei lá, né? Depois diz a Nossa Senhora, socorrei-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Aí vem a oração que todo mundo tem que fazer em pé, que é o Magnificat. Aquela que a Madre Kelly cantou aqui, o Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Quando ficamos de pé, que essa oração foi cantada, começou a sair tanta lágrima dos meus olhos que eu não entendi, eu fiquei toda molhada de lágrima. Uma senhora chegou perto de mim, está acontecendo alguma coisa com a senhora? Eu disse, sei não sei o que está descendo aqui, mas não sei o que é não. Aí então, eu sei que nessa experiência, né, vai renovando o amor à Nossa Senhora, aquela Nossa Senhora da infância. Isso era estranho porque ninguém me via chorar, eu era durona, nem na dor, sabe aquela? E descobri também depois que é um canto à misericórdia, o Magnífica. Tem que ir mais rápido. Então eu chegava lá para pedir a graça. Minha graça era essa, não ver os bichos. Então pedi isso a Nossa Senhora. Nossa Senhora me concedeu imediatamente. Pronto. Tchau, queria saber mais nada. Continuava com a minha vida de pecado. Eu não podia tomar anticoncepcional. Passava mal. Anticoncepcional, anti-inflamatório, sabe, antibiótico, tudo eu passo mal. Então, o que aconteceu? Apesar de rezar, né, fiquei grávida. 2 anos depois, fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu me lembrei de um filme que eu vi quando eu tinha uns 15 anos. E pensei, se eu tivesse de ter um menino, está aqui ele, o filme, tinha que ter esse rostinho aí. Porque o Pequeno Príncipe me lembrava o menino Jesus. E é príncipe, né? Eu disse, tinha que ter esse rosto. Aí então, quando nasceu Alexandre, certo? Olha só. Então, esse é o Alexandre. E conforme, né, dizia que ia me se vingar através do menino, eu fiquei com medo do que podia acontecer com ele. E levei para a Dona Gracinha, para ela rezar nele. Agora, ele está adulto já, pode passar ele já adulto. Esse garoto aqui, casado, viu? Então,
E eu estava com medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu tinha tido um sonho ruim, com uma mulher, uma senhora idosa falando: olha, uma nuvem negra acompanha seu filho, você não vai fazer nada, vai poder fazer nada para salvá-lo. E o que eu fiz? Fui na igreja, que eu não frequentava há anos, só para rezar ali, rezei. Que eu não sabia rezar, né? Pedi, foi espontâneo. E ele ficou bom de uma doença grave que ele teve, de pneumonia, bronquite ia complicando, e ele ficou bom. Então, novamente, eu pegava a graça e não mudava a minha vida. Quando eu engravidei, eu tive que casar. Eu era contra casamento. Mas meu pai, ele exigia. Aí no cartório, a moça lá: como é que vai ficar seu nome? Eu disse: o mesmo, não sou filha dele. Aí ela pergunta, aí ficou chateado o meu sogro, porque eu não queria o sobrenome, né? E o meu companheiro, que era só casamento civil. E casamento católico, não quero. Não vou à missa, não frequento. Vou lá só para dar satisfação à sociedade? Vou não. Aí, então, meu companheiro: e a aliança? A gente pode usar a aliança? Eu disse: vaca e que tem uma argola para dizer quem é o dono dela. Não. Então, o que eu tinha de criança, eu fui uma criança assim, muito obediente, pequena, era verdadeira. Então, eu fui me transformando. E fui ficando muito rebelde, mentia. Essas realidades, tudo buscando a liberdade falsa. Pensando com isso, que eu estava fazendo o que eu queria. E estava sendo joguete do inimigo. O meu limite de fazer as coisas era prejudicar alguém. Então, o que aconteceu quando fiquei grávida? Propostas de fazer aborto. Como que eu vou fazer isso, gente? Quando eu tinha 16 anos, meu pai levou a gente para ver o Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II passou no Papa Móvel. E quando ele passou, uma voz dentro de mim falou assim: ele tem a verdade. Aí tudo que saía a respeito dele eu lia. E ele falou contra o aborto. Então, eu admirava uma pessoa, mas não me interessava pela religião dela. Então, eu não fiz aborto por isso, para não prejudicar quem era inocente. Porque o Papa falou que era assassinato, e a Madre Teresa de Calcutá também falou. Então, eu não fiz. Eu estava desempregada, depois que eu tive neném, estava tendo muito atrito com o meu companheiro. E, nesse atrito que eu estava, ele começou a ficar muito agressivo comigo. Então, estava querendo me separar, mas desempregada, como fazer? Meu pai tinha deixado minha mãe, entrado na Igreja Universal, e eu não tinha para onde ir. Aí surgiu a possibilidade de um emprego. Então, nesse novo emprego, eu comecei a ter um relacionamento com o patrão. Justamente eu querendo me separar do meu companheiro, pai do Alex. E ele dizendo que ia comprar uma arma se a gente se preparasse, não sei o quê, que ia me matar. E eu, meu Deus, como saio dessa? Não aguentava aquele relacionamento. Aí, quando entrei nesse emprego, eu comecei um relacionamento com um dos donos do local. Fiquei grávida. De novo aquilo. O que será? Meu Deus, o que é que eu faço? De quem é essa criança? Chegou na época do neném nascer, a coisa apertando. Aí eu sonhei com a menina. Eu digo: é uma menina. Sonhei com ela. A menina pode passar. Essa garota, Jéssica, hoje ela, Hoje ela já está assim, mora aqui em São Paulo. Ela nasceu com a cara do patrão. E o que é que eu faço? Aí, o meu companheiro: de quem é esse menino? Essa menina?
Eu sei não. Aí, ele pensando que eu estava brincando. Eu disse, eu não estou brincando. Mas ele pensava. Então eu disse assim, se ele é agressivo como ele é, sem saber, se ele souber, que será de mim? Aí então eu propus para ele, vamos se mudar? Ele, vamos. Aí ele pediu para eu atrás do apartamento. Eu fui, botei no meu nome, botei as coisas e disse para ele, pronto, vou morar só agora. O apartamento está no meu nome. E acabou o nosso relacionamento. E ele não teve coragem de me matar. Estou aqui, né? Então, eu estava com 28 anos quando eu fui para outro emprego. Então, nesse outro emprego, não fui morar junto com o outro namorado. Nosso relacionamento também era muito difícil. Ele era um patrão muito difícil. E tinha maltratos, ficava me ameaçando botar para fora, se não fosse do jeito que ele queria. Então, assim, eu vivi uma situação muito ruim. Como lá eu não fiquei só como assistente social, eu era também gerente de marketing, de venda, eu comecei a ganhar bastante. Enquanto eu ganhava muito, eu comecei a mudar meu jeito de ser, né? Não era como era agora. Gastava muito, tá? Gastava muito com cabeleireiro, esteticista, roupa. Eu tinha roupa que custava 5 salários, 30 pares de sapato. Era assim, um consumismo tremendo que eu vivia. Vivia nas praias, né? E um vazio muito grande me acompanhava, uma angústia por esse relacionamento ruim, que eu não podia sair. Eu não tinha mais como ir para a novena do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque o horário que terminava esse trabalho era 18 horas. E a perseguição espiritual retornando, cada vez mais forte. Então, quando aconteceu daquela experiência com a cartomante, ela pediu para acender uma vela, né? Uma para mim e outra para o pai da Jéssica. Para ver se as coisas melhoravam, que ela ia viajar. Quando voltasse, ia fazer um trabalho. O que aconteceu? Eu fui Peraí, só para não me confundir. Eu estive nesse trabalho, nesse segundo emprego. E nesse segundo emprego, eu, como gerente de venda, eu fazia seleção. E estava selecionando uma vendedora. Essa vendedora que foi selecionada, estava conversando com ela, ela olhou para mim e disse assim, a senhora não está bem não, né? Eu disse, estou não. Ela disse, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu disse, e eu posso ver essa pessoa agora? Ela disse, pode, a gente vai agora. Aí ela me levou para uma amiga que botava tarô. Essa amiga que botava tarô tinha também, era filha de uma pessoa da renovação carismática. E ela abriu um livro para mim, depois de botar o tarô, profetizar um monte de desgraça, né? Aí, abri esse livro. Nesse livro, tinha uma mensagem de Jesus para mim. Nessa mensagem, pode deixar que eu leio. Aparte-se do mundo que a quer envolver e abrigue-se sob as minhas asas. Não se deixe envolver pela fumaça densa e escura das trevas que envolve este mundo, mas venha para debaixo da minha proteção. Envolva-se na brisa do meu amor. Banhe-se em minhas águas, retirando toda a fuligem do mundo. A minha água pode purificar todo homem, e eu quero você purificada. Use de toda a autoridade que dou aos meus filhos e expulse de você toda tentação, não se deixando vencer pelo mal, pelo mundo. Peça também ajuda à minha mãe, invocando-a em suas orações. E no final tem essa oração. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus
para que possais resistir às ciladas do demônio. Eu não entendia nada, mas escrevi, guardei. Então, essa senhora botava tarô, viajou. Aí eu fui na cartomante. E lá eu perguntei a ela, pode acender vela? Ela, pode, vela, luz. Mas por que você quer isso? Olha, eu me converti. Eu descobri que meus dons eram do Espírito Santo e o maligno estava me enganando. Eu agora participo de um grupo de oração. Você vem, é sábado. Aí eu, grupo de oração? Eu vou qualquer dia. Achava coisa de velho, né? Assim, grupo de oração. Aí fui embora. Esse grupo era na igreja de Fátima. E eu estava no meu trabalho. Passaram-se, essa proposta que ela fez foi final de julho. Passou o mês de agosto, setembro. Quando chegou outubro, tudo difícil na minha vida espiritual, moral. O relacionamento péssimo com o pai da Jéssica. E aí, então, eu estava no trabalho, comecei a pensar em me matar. Tinha saído um livro que tinha um título assim, 101 maneiras de se matar. Eu disse, eu compro esse livro, alguma dessas maneiras eu me agrado. Quando eu estava nesse pensamento, que eu abri a gaveta, eu me levantei para abrir uma gaveta no arquivo. E eu estava nesse pensamento de me matar e comecei a pensar com quem ia deixar as crianças. Só que, como mãe, eu fico com dificuldade, né? De deixar, achava que ninguém ia cuidar direito, não sei o quê. Meu Deus, não posso nem me matar. Como é que é isso? Aí, então, eu ouvi uma voz. Uma voz tomou conta de todo o ambiente. Essa voz dizia assim, na casa do meu pai, nem um servo é tratado assim. Eu me espantei, porque aquela voz, quando ela falou, era uma voz que já deixava eu reconhecer que era Deus. Eu tinha noção de um Deus distante. Que não se importava. Aí Deus se incomodou com a vida. Deus era o único que podia saber meu interior de dor, de sofrimento, de pavor do diabo. E toda aquela vida. Então, Deus se manifestou e eu não sabia onde é que eu tinha ouvido aquela frase alguma vez na minha vida. De onde é isso? Da casa do pai? Eu pensei, é bem a igreja. Aí eu lembrei do convite da cartomante. Olha, o grupo de oração. Ah, sim. Então, que a gente não deixe nunca de convidar uma pessoa para ir para um local santo, um grupo de oração, para a missa. Não sabe a hora que aquilo vai tocar. Deus vai usar. Deus usa os sinais também. A gente usar cruz, camiseta, quem é religioso, o hábito, quem é padre, suas vestes. Ninguém sabe como é o momento que Deus vai usar. Esse grupo acontecia dia de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Antes de ir para esse grupo, eu estava no trabalho. E quando eu estava no trabalho... Segue?
Bem rapidinho. Quando eu estava no trabalho, entrou um jovem que ninguém viu, só eu que vi. Ele tinha que passar na área de atendimento, era um hospital, tinha que passar em várias no corredor. Ele entrou na nossa sala, me entregou 3 figuras de Nossa Senhora. É um rapaz louro, muito bonito, devia ter uns 22 anos. Ele entrou e disse assim: eu trouxe isso para você, e saiu. Quando eu vi a figura de Nossa Senhora, eu olhei para ela assim, fiquei um tempão. A impressão que ela me dava era tão forte, de uma pessoa realizada, sábia, toda a inteligência que podia ter em alguém eu via nela. Uma pessoa que teve um projeto feliz de vida. Todas as sensações maravilhosas que a gente pudesse sentir na vida, eu senti olhando o rosto de Nossa Senhora. E assim eu peguei essa figura, levei para casa, dei uma para minha mãe, uma para minha irmã Miriam, e peguei essa figura e preguei do lado da cama. E olhava para ela e pedia que ela me levasse onde ela chegou. Ela era totalmente pacificada. A serenidade, tantas coisas que Deus fez, eu senti olhando. Eu não entendo os protestantes. Deus fala muito conosco. A saudade que eu tive de um lugar que eu ainda não tinha experimentado. Era uma coisa que transcendia meus desejos. Eu não sabia nem o que eu estava desejando, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Eu desejava Deus e não sabia. Então, Nossa Senhora, essa porta do céu, ela abriu para mim, ela vislumbrou para mim o paraíso. E eu fiquei pedindo socorro a ela. Pode ser agora, não? Pode ser agora? Só. Chamar como? Nós vamos agora assistir um VT que fala um pouco sobre o nosso carisma do Instituto, o que existe lá, como nós vivemos, para que você possa conhecer um pouquinho mais do que é o Instituto Hesed. Fica ligado e assiste esse VT. Instituto Hesed. Hesed é uma palavra hebraica que significa misericórdia. Exprime também bondade, compaixão, fidelidade, amor esponsal, a aliança, a ternura de Deus. Eu te desposarei a mim para sempre, diz o Senhor. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor, Hesed, e na ternura. Deus quis assim se relacionar com a humanidade, como esposo. O nosso carisma é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E como cantamos as misericórdias do Senhor? Na vida recedida existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver, verá segredo. Na vida recedida também há sofrimento, não vá dizer que não. Porém são superados por um amor profundo a Cristo e aos irmãos. Aqui todos vivem no silêncio e na alegria, contemplando mais a Deus através da oração e no sofrer de cada dia.
A espiritualidade do Instituto Hesed é essa busca da união com Deus, nos moldes dos santos carmelitas, Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, que nos ensinam a rezar, a confiar, a nos abandonar e a crescer no amor ao menino Jesus. Nossa mãe, nossa rainha é a Virgem Maria. Ela é nosso modelo, é a nossa mestra da vida interior. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama. No próximo vídeo nós vamos falar das nossas obras de apostolado. Não deixe de assistir.